Muito boa noite, galera. Boa noite. Quanto tempo, hein? Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Mas hoje eu tenho algo especial nessa sexta-feira que começa, que antecede aí, né? Os feriados, mas na verdade começa hoje o carnaval, né? O carnaval já começa hoje. Deixa eu só aqui colocar meu celular no silencioso. Então o carnaval começa hoje, nós vamos ter até quarta-feira aí. E no nosso grupo de estudo a gente teve aula ontem e vamos ter aula amanhã novamente, ou segunda, eu vou só olhar aqui. Enfim, nós temos aí muitas coisas. Então, quem for entrando, o que eu vou pedir para vocês? Essa live, ela é aberta, ou seja, ela não é uma aula, né, no grupo fechado. Então, você divulga, compartilha o link desta live, para que as pessoas entendam. Nós vamos falar sobre uma coisa importante aqui, como sempre, Neville Goddard, né? Então, como tem vários capítulos, é uma lição sobre o livro dele, O Sentimento é o Segredo, que o Neville chamava de uma instrução, uma lição de classe. Então, esse já é a lição número 2, mas eu separei a parte 1 da lição número 2 para falar para vocês sobre esse assunto, que é interessante. O assunto que ele diz é: suposições acontecem de fato. Esta nossa Bíblia não tem nada a ver com a história. E isso é o que Neville Goddard. Então, vocês vão ver que durante a live, eu estou olhando para o lado, porque bem aqui do meu lado direito, meu e esquerdo de vocês, talvez, né, isso, está a parte onde eu vou estar lendo e explicando para vocês dentro dos ensinamentos de Neville Goddard, dentro daquilo que eu compreendi. Então, eu vou dando boa noite para quem está me dando boa noite. Boa noite, Marta Dani. Boa noite, Helena Romão. Boa noite, Olga. Então, pega esse link e compartilha com as pessoas, porque hoje esse assunto é interessante. Boa noite, meu amigo Gabriel Moreira, meu primo, né? Meu primão aí, Gabriel Moreira. E Gabriel Moreira também tem estudado vários conteúdos que eu tenho mandado para ele. E esse conteúdo hoje que a gente vai estudar, que é a parte 1 do capítulo 2 das instruções de classe de Neville Goddard, né, que acontecia lá em 1940 e poucos, 50 e poucos, enfim. Bom, vocês então vão ter uma noção. Essa lição de classe do Neville aconteceu em 1948. Então veja como naquela época nós já tínhamos pessoas evoluídas, iluminadas como Neville Goddard. Nós já tínhamos isso, né? Então, hoje, vocês já sabem, eu estou falando com vocês da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Amanhã eu viajo para uma cidade também do Paraná, chamada Jaguariaíva. Né? Amanhã eu já estarei lá, então já vamos aí revisando de lugar. Bom, o que eu quero que vocês compreendam, hoje aquilo que nós vamos falar, deixa eu dar boa noite especial para minha amiga Betina, boa noite, minha amiga, aí na Suíça, uma grande diferença de hora, né, 5 horas de diferença, e a Betina está aí firme. Nós temos uma aula especial lá no nosso grupo Iluminados, que acontece durante duas vezes durante o nosso curso, nosso treinamento Sentimento é o Segredo com auto-hipnose. E a Betina, essa aula começa às 10, hora do Brasil, vai até meia-noite, e a Betina, gente, com essas 5 horas de diferença, ela tá firme, 10 horas da noite aqui no Brasil, 5, então lá são o quê? 10, 5, 15, 3 horas da manhã, a Betina tá lá firme. Eu já conheço ela há um tempo, a gente vem de outros grupos que ela participava, que eu conheci, e ela está firme. E o que se chama isso? Compromisso com você mesmo. Eu sempre digo, você não tem que ter compromisso comigo, mesmo que você participe dos meus grupos pagos, né? Que tem grupos pagos de instruções e de ensinamento. Mesmo pagando, você não tem compromisso comigo. Você pagou, mas o compromisso é com você. E a Betina é uma dessas pessoas que tem um compromisso firme com ela. Eu admiro demais a persistência que tem aí a Betina, lá na Suíça, com essa diferença de aula. Então, eu estou reservando esse comecinho, dando boa noite. Então, boa noite aí a Betina, ao Roberto Nunes, boa noite, Ada, boa noite, iluminados, somos iluminados. Deixa eu dar uma boa noite especial ao meu amigo, lá do Chile, né? E o nosso amigo Augusto Cristiano. Boa noite, Augusto, como está? Bem-vindo. E o Augusto já compreende bem o português, então fica fácil. Boa noite, então, para todos vocês aí. Marcos Bonilha, aí de Montevidéu, no Uruguai.
Odair Fernandes, meu grande amigo, saudades também, meu amigo, que está aí em João Pessoa, aí, né? Em João Pessoa, na Paraíba. Elza Basílio, boa noite, boa noite, boa noite. São 3 horas da madrugada, dizendo aqui a Betina. Vamos começar, então, a entender um pouquinho do que Neville queria dizer nessa lição de classe, quando ele foi dar essas lições de classe em 1948, onde ele disse que suposições acontecem de fato, e ele diz: esta nossa Bíblia nada tem a ver com a história, as explicações que esse homem dava lá em 1948. E ele diz assim, era uma conferência, era uma lição de classe ao vivo, e ele dizia assim: alguns de vocês podem ainda estar inclinados hoje à noite a acreditar que, embora possamos dar uma interpretação psicológica, eles ainda poderiam ser deixados em sua forma atual e interpretados literalmente. Você não pode fazer isso. E aí ele vai dizendo o seguinte: a Bíblia não tem nenhuma referência aos eventos como você foi ensinado a acreditar. E mais uma vez eu venho explicando sobre isso, sobre os ensinamentos e as crenças limitantes que vêm sendo implantadas na nossa mente. E somente quando eu fui entender isso, é que a minha vida começou a ser transformada, né? A minha vida começou a ser transformada aqui primeiro, e ela está sendo transformada a cada dia que passa, né? A cada dia que passa, a cada minuto, a cada segundo, porque eu tenho compromisso comigo, em primeiro lugar. E depois eu me autodisciplino. Então não é que eu me autopuno, é diferente de você cobrar disciplina de você, mas sem punir você. Então eu tenho essa disciplina comigo. Eu criei alguns hábitos na minha vida, de fazer exercícios durante a manhã, de fazer minhas meditações. Hoje eu vou deixar aqui para você no final 3 dicas importantes para você fazer o seu dia ser diferente. Eu sempre falei, o seu dia começa na noite que você dorme. Então vamos lá. Neville diz o seguinte aqui. Olha que interessante. Quanto mais cedo você começar a apagar essas memórias e crenças que foram implantadas, melhor para você, porque você vai começar a entender. E ele diz assim: vamos tirar as histórias hoje e novamente vou lembrar vocês. O que vocês precisam é recriar essas histórias na sua mente. Então ele vem ensinando a física quântica dentro das explicações bíblicas, interessantíssima. Só não coloca em prática quem não quer. Ele diz aqui, olha, tenha em mente que, embora agora pareça ser história de pessoas, né, totalmente despertas, o drama é realmente entre você. Adormecido mais profundo de você, e o consciente é que está acordado. Então ele refere-se a todas as passagens e os aprendizados, os escritos da Bíblia, se referem a uma batalha, um drama psicológico que aconteceu na época. Então não é com pessoas, não houve pessoas vivendo aquela situação, era um drama psicológico, e ele explica isso muito claro em todos os ensinamentos dele. Eu procuro esclarecer para você dentro da visão que eu tive nesses mais de 7 anos estudando Neville Goddard, a física quântica e a lei da atração, que é o que ele explica. Então ele diz aqui, ó, tenha em mente que você agora pareçam ser histórias de pessoas, tenha na sua mente, mas o drama é realmente entre você. É um drama psicológico. Então ele fala o adormecido mais profundo de você, que é o consciente, e o que você está acordado. Quer dizer, o consciente é o que você está acordado. E ele diz aqui, ó, eles são personificados como pessoas. Mas quando você chega ao ponto da aplicação, deve lembrar da importância do estado de sonolência. Toda a criação, como dissemos ontem à noite, ele diz na outra palestra dele, então toda a criação ocorre no estado do sono, ou naquele estado que é semelhante ao sono, o sonolento, estado sonolento. Ele diz, estado que antecede ao sono, entre parênteses, estado de hipnose, transe hipnótico. Então ele diz isso para você começar a entender isso. Ele diz aqui, ó, olha o que ele diz, que toda a criação, vamos de novo aqui, ó, toda a criação, como já foi dito, ocorre no estado do sono. E aí ele diz aqui uma coisa importante. Se nós dissermos a você, o primeiro homem ainda não está acordado. Olha o que ele diz, o primeiro homem ainda não está acordado. Você, segundo Neville, é Adão, o primeiro homem, ainda em sono profundo. Então o que ele quer? Quer que você acorde para a sua vida. Ele diz o criativo, você é a 4ª dimensão.
cujo o lar é simplesmente o estado em que você entra quando os homens chamam de sono. É esse estado que você entra pela quarta dimensão. E ele diz o seguinte: a nossa primeira história para essa aula de hoje, segundo Neville, encontra-se no Evangelho de João. Quando você ouve falar isso e se desdobra diante de você, Neville queria que nós comparássemos isso com a nossa mente. A história que você ouviu, que ele fala muito que você ouve, ele dá uma explicação sobre o livro de João e sobre o livro de Gênesis. Então ele diz aqui, ó, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, afirma, os historiadores, os registros de eventos que ocorreram na Terra há cerca de 3.000 anos antes dos eventos registrados no livro de João. Então, o livro de Gênesis ele já revela coisas registradas 3.000 anos antes do que foi registrado por João. E aí ele vem dizendo aqui, ó, ele peço a vocês que sejam racionais, né, ele diz. Que sejam você. Não acha que o melhor escritor poderia ter escrito essa história? Você é o juiz para saber se mesmo um homem inspirado não poderia ter contado a mesma história. História é dito de forma diferente, e é verdade. Eu faço esses treinamentos, às vezes, em alguma empresa, e eu conto uma história para uma pessoa e peço para que ele repita. Gente, quando chega no 10º, a história é totalmente diferente. Aí ele vem falar aqui sobre uma coisa importante. Isso tudo aqui, o que vocês não entenderem, porque aqui tem uma mescla, né, dos ensinamentos do Neville nessa classe, e vocês podem perguntar aqui, e eu vou procurar responder a todos da melhor e da mais clara forma possível, para procurarmos entendermos. Então Neville diz, Pilatos se virou para ele e disse, mas vos tendes o costume mas vos tendes o costume de eu vos libertar na Páscoa. História de Pilatos. Porventura, quereis que eu libertes o rei dos judeus? Então eles o chamaram novamente, dizendo, não a este homem, mas a Barrabás. Agora, Barrabás era um ladrão, segundo Neville. Eu gostei tanto dessa explicação quando eu li, eu vi Neville explicando sobre Pilatos libertando Barrabás e crucificando Jesus Cristo. Então ele explica para você entender isso aqui, ó. Barrabás disse, tendes o costume de libertar uma pessoa na Páscoa. E aí Pilatos pergunta, queres que vos libertes o rei dos judeus? Então todo mundo clamou novamente dizendo, não é este homem, e sim a Barrabás. Então agora Barrabás era um ladrão. Então é dito que Pilatos não tinha escolha no assunto. Ele era apenas um juiz interpretando a lei. E essa era a lei. As pessoas tinham que receber o que pediam. Então Pilatos ele não podia libertar Jesus contra os desejos da multidão. Então o que ele fez? Libertou Barrabás e deu a eles Jesus para ser crucificado. Agora, Neville diz assim, tenha em mente que sua consciência é Deus. Não há outro Deus. E é dito que Deus tem um filho cujo nome é Jesus. Se você se der ao trabalho de procurar a palavra Barrabás em sua concordância, vai ver uma contração de duas palavras hebraicas. Ba, que significa filha ou filho, ou criança, e a bebê, que ele diz a BBA, que significa pai. Barrabás é o filho do grande pai. E Jesus, na história chamado de Salvador, o filho do pai. Então nós temos dois filhos nessa história. E nós temos dois filhos na história ele coloca aqui, Esaú e Jacó. Então ele quer que nós tenhamos em mente que Isaac era cego. E a justiça, para ser verdade, deve ser cega. Então, nesse caso de Pilatos, né, que não seja fisicamente cego, não é fisicamente cego, mas a parte dada a Pilatos implica que ele era cego, porque ele era um juiz. E todos os grandes, ele diz, edifícios da lei do mundo, vemos dama ou homem que representa a justiça como sendo vedados, não é? Você sempre vê aquela imagem da justiça com a venda nos olhos, ou seja, então ele diz assim, não julgue pela aparência, mas se julga pelo justo. Aqui encontramos Pilatos desempenhando o mesmo papel que Isaac existia entre os dois filhos.
todos os personagens que aparecem nessa história podem se aplicar na sua própria vida. Você tem um filho que está roubando. Você, neste momento, do que você poderia ser. E aí ele vem falar agora da crucificação. Vocês vão entender aqui. Quem não entendeu até agora. Eu também demorei muito para entender isso. Então você, nesse momento, se você comparar toda essa história de Pilatos aplicar na sua vida, você tem um filho que está roubando você, nesse momento, daquilo que você poderia ser. Se você não veio a esta reunião, e ele diz aqui, a pessoa que não veio à reunião ontem, então, à noite no consciente, ele diz que as pessoas estavam gritando aqui, que você estava andando na companhia de Barrabás. Quem faltou a classe do Levi. Então, o que ele quer dizer isso? Que você deve sim soltar o Barrabás. Liberar o Barrabás. A crucificação de Jesus, e aí entra na crucificação, e a ressuscitação, significa exatamente o morrer para o velho e renascer para o novo. E mais na frente nós vamos encontrar isso. Olha. Levi diz aqui, pois você sempre deseja confessar que você não possui agora o que deseja. E porque todas as coisas são suas, você se rouba vivendo no estado de desejo. Então você acaba se roubando. Meu Salvador, o Salvador é o desejo. Então ele diz, como eu quero algo, estou olhando nos olhos do meu Salvador. Mas, se eu continuar querendo, eu nego o Jesus, meu Salvador, pois como eu quero, eu confesso que não tenho. E a não ser que eu acredite que eu sou, aí eu morreria pelos meus pecados. Olha que coisa interessante. Eu não posso ter e ainda continuar a desejar o que tenho. Eu posso gostar disso, mas não posso continuar querendo. Então vocês entendem como ele fala essa parte importante para você entender que libertar o Barrabás significa exatamente liberar, né, que Barrabás era um ladrão, e ele explica que rouba o seu sonho, o seu desejo de ter, e se você continua desejando ter, você está assumindo que você não tem. Então, quando você liberta Barrabás, a crucificação de Jesus, aqui, mentalmente, nessa batalha, como diz Levi, psicológica, representa a morte das suas crenças, vamos dizer assim, que engloba já de uma maneira geral, e a ressuscitação para um novo. Então, quando você começa a ter esse entendimento, e Neville dá várias explicações, várias, de que a morte é a melhor coisa que está escrito na Bíblia. Ele fala isso. E ele diz aqui, ó, aqui está a história. Esta é a festa da Páscoa. Algo vai mudar agora. Algo está indo para a Páscoa. O homem incapaz de passar por um estado de consciência, de um estado de consciência para o outro, a menos que libere da consciência aquilo que ele agora entretém, pois o ancora onde está. Você e eu, diz Neville, podemos ir a festas físicas, anos após anos. Quando o sol entra no grande signo de Áries, mas isso não significa nada para a verdadeira Páscoa mística. Então ele vem contar a história da Páscoa representada mentalmente para a gente, né, nessa guerra psicológica, diferente. E aí ele diz aqui, ó, para manter a festa da Páscoa, a festa psicológica, passo de um estado de consciência para o outro, ou seja, de um estado de consciência para um estado do subconsciente. E aí ele diz aqui, ó, e eu faço isso, libertando Barrabás, o ladrão que me rouba, desse estado que eu poderia incorporar no meu mundo. O estado que eu procuro incorporar é personificado na história de Jesus o Salvador. Se eu me tornar o que eu quero, então eu estou salvo do que eu era. Se eu não me tornar isso, continuo mantendo dentro de mim um ladrão que me rouba o que eu poderia ser. Por isso ele fala, olha, de novo, essas histórias não têm referência a nenhuma pessoa que viveu, nem a qualquer evento que tenha ocorrido na Terra. Esses personagens são personagens eternos na mente de todos os homens do mundo. Você e eu perpetuamente mantemos vivos Barrabás ou Jesus. Você sabe a cada momento quem é você. Então, não condene uma multidão por aclamar que deve libertar Barrabás e crucificar Jesus. Não é uma multidão de pessoas chamadas judeus. Eles não tinham nada a ver com isso. Se formos sábios, diz Neville,
nós também devemos chamar pela libertação desse estado de espírito que nos impede de ser o que queremos ser e nos restringe, de não nos permite tornarmos o ideal que buscamos. Por isso nos esforçamos para alcançar nesse mundo. E ele reflete aqui: eu não estou dizendo que você não está, nesta noite ou em qualquer noite, encarnando Jesus. Ele só quer lembrar as pessoas que nesse momento você tem uma ambição que não está satisfeita. Então você está entretendo aquilo que nega o cumprimento da ambição. Aquilo que nega, isso é o Barrabás. Por isso ele explica sobre isso, a libertação de Barrabás. Ele vem aqui e continua mais, ó. Para explicar a transformação psicológica e mística, conhecida como Páscoa, ou travessia, você deve se identificar com o ideal que você serviria. E você deve permanecer fiel a esse ideal. Então, permanecer fiel ao seu desejo, o que você quer. E aí ele diz: se você permanecer fiel a ela, no caso, a sua história, ao seu desejo, você não apenas a crucifica pela sua fidelidade, mas ressuscita sem a ajuda do homem. Então, vamos lá. Você tem um desejo na sua vida. Deixa eu explicar até aqui o que eu entendi. A gente volta aqui. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, para ver. Dando nó na cabeça, diz a Elza Basilo. Eu fui criada no lugar evangélico. Isso é esclarecedor demais. Que bom, Elza Basilo. Que bom. Roberto Nunes. Barrabás seria o poder inconsciente pedindo para ser liberado? Não. Boa noite, Franciele, bem-vinda. Quanto tempo, minha amiga? Bem-vinda. Não, Barrabás, nesse caso, é o ladrão, que se você não libertar, ele está aqui preso dentro da sua mente, roubando os seus desejos e os seus sonhos. Né? E olha aqui, se você for analisar, o que a gente escreveu sobre a crucificação de Jesus e a libertação de Barrabás. Eu vou voltar aqui para você, Roberto, para responder sua pergunta. Olha o que ele acaba de dizer aqui, ó. Ele vai explicar a transformação e ele diz: com essa história, nenhum homem pode... Aqui embaixo. Se você permanecer fiel, não apenas você está crucificando para a sua fidelidade, né? Mas também ressuscitando sem a ajuda do homem. Então, o que vai acontecer? Jesus, aqui na história de Levi, ele representa o seu Salvador. O que é o seu Salvador hoje? É o seu maior desejo, são as suas ambições, isso é o seu Salvador. Isso é Jesus que é encarnado em você mesmo. Nós somos Pai e Filho, Espírito. Nós somos Deus, nós também somos Jesus. Levi, inclusive, separa consciente como Jesus, subconsciente como Deus. Então, o que acontece? Você tem Jesus, é o seu Salvador. Por que ele compara com o seu Salvador? Porque a maioria de nós, quando temos um desejo, a gente diz: nossa, se isso acontecer, isso vai salvar a minha vida. Não é? A maioria, quando tem um desejo, nossa, se o cara Mega Sena salvou minha vida. Ai, se eu arrumar um emprego, estou salva das minhas vidas. Sempre você está buscando algum desejo que entra como seu Salvador. E você... Muitos de nós, né, estávamos, eu digo estávamos porque não estou mais, mas eu antigamente estava assim, eu ficava preso, né, preso ao Barrabás, eu não liberava o Barrabás da minha mente, que é o ladrão que não deixava eu seguir os meus sonhos e os meus projetos, assim como Neville explicou sobre Judas, que é o ladrão também dos nossos sonhos. Então, quando você liberta Barrabás, você está libertando o ladrão dos seus sonhos. E ele diz aqui que você, então, fica fiel ao seu desejo, ao seu Salvador. E aí ele deixa claro aqui que se você permanecer fiel ao seu desejo, ao seu objetivo, você não apenas o crucifica, então você crucifica. O que é crucificar? Porque você vai passar por muitas transformações e mudanças. Limpezas mentais, né? Como a Olga estava passando, que ela tem bem poucas coisas. A Olga está fazendo uma mentoria comigo. Como a Betina, que passou por muitas transformações. Isso entra na parte da crucificação. E o que Neville diz? E você também não só crucifica a sua fidelidade, mas você ressuscita ela sem a ajuda do homem. O que é o ressuscitar? É durante esse tempo que você está passando por esse processo de limpeza mental, da vozinha interior que vem falando: isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso é pecado, isso está errado. Quando você entende isso e parte para essa crucificação, você renasce, ressuscita, né? E aí o que ressuscita é um homem novo, com sonhos, com objetivos, ressuscita os seus sonhos. É essa a explicação
de Neville Goddard para essa passagem sobre a Páscoa e sobre a história de Pilatos, da multidão, enfim. Isso Neville diz. E ele ainda diz aqui, ó, como a história diz, nenhum homem poderia levantar cedo o suficiente para rolar a pedra. Sem a ajuda de um homem, a pedra foi removida. E o que aparentemente estava morto e enterrado foi ressuscitado, sem ser assistido por nenhum outro homem. Então você anda na consciência de ser aquilo que você quer. Ninguém o vê. Mas você não precisa de um homem para afastar os problemas e obstáculos da sua vida, a fim de expressar aquilo que você está consciente de ser. O que Neville quer dizer com isso? Você não precisa de um homem. Você não precisa do padre, do pastor, do pai de santo, você não precisa de guru nenhum. Neville diz que o maior e melhor guru que existe é o seu subconsciente. Esse é o seu guru mental. E ele explica, claro. E aqui tem isso que ele explica, a comparação da pedra que foi removida, que Jesus ressuscitou, está aqui, ó. A pedra foi removida, o que estava morto e enterrado foi ressuscitado, e sem ser assistido por nenhum outro homem. E aí ele explica aqui, você também anda na sua consciência, na consciência de ser aquilo que você quer ser, e ninguém o vê, nenhum outro homem vê, porque está aqui dentro. Mas você não precisa, ele diz, de um homem para afastar os seus problemas ou obstáculos da sua vida, e nem de um guru, a fim de expressar aquilo que você já está consciente de ser. Quando você toma consciência de ser, né, a consciência de ser isso que vai gerar? Não. Você toma consciência, aí tem uma coisa que as pessoas pegam. Tomou a consciência de ser, parte para o desejo. E depois para o sentimento. Aí sim, junta aquilo que é o seu desejo, né? E você está consciente de ser o seu desejo, aí você parte para o sentimento, que é o sentimento que vai impressionar seu subconsciente, e o seu subconsciente vai entender. Então ele diz aqui claramente, esse estado tem seu próprio modo único de se tornar incorporado neste mundo, de se tornar carne, que o mundo inteiro pode tocá-la. Então, a mesma coisa, ele explica isso. Ninguém viu a pedra remover, ninguém viu Jesus levantar e sair de lá. Ninguém sabe o que você está aqui construindo na sua cabeça, ninguém pode saber a não ser você, as pessoas só sabem quando você conta. E ele diz aqui que em seu estado de próprio mundo único de se tornar incorporado, neste mundo, se torna carne que o mundo inteiro pode tocar. Então, quando o seu desejo acontecer, aí o mundo inteiro pode ver, as pessoas vão ver, os invejosos podem ver, porque já se materializou, já aconteceu. Aí não tem problema. Agora, você tem um desejo, você acorda que o primeiro cara que você vê na rua, seu amigo, você fala, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu era assim. Eu não tinha papo na língua, contava tudo. E aprendi um velho ditado chinês, né? Baú fechado, guarda segredo. Baú aberto, não guarda segredo. Então, Neville explica claramente essa história da Páscoa. Eu nem ia dar essa história, mas eu falei, gente, essa história foi interessante, eu quero falar isso, porque tem muita gente que não entendeu. Ficou claro aí, Roberto Nunes, para você, meu amigo? Responde aí. Franciele, obrigado, Adam, sempre muito atencioso e nos ajudando. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Eu agradeço, Franciele, e espero que você realmente esteja muitíssimo bem. Lena Romão, Barrabás é o velho, o homem cheio de paradigmas. Barrabás é o ladrão que está preso dentro da nossa mente, né? E Jesus é o quê? O seu salvador, o seu desejo. E você está querendo soltar Jesus. Então temos que soltar Barrabás, libertar. E Jesus, o seu salvador, vai ser crucificado e ressuscitado. No bom sentido, representa o quê? Aquilo que você vai passar, as reações que teve Roberto Nunes, as reações que teve Olga, quando estavam Elza, Betina, todos aqui, que estavam fazendo o processo de limpeza, com o exercício do 99, com os outros exercícios que explicamos lá no grupo. Vocês vão ver ainda mais coisas, né? Lá no nosso grupo de estudos iluminados, e aí vocês vão entender melhor, porque lá a gente aprofunda mais sobre, lá exclusivamente sobre o sentimento é o segredo, porém com técnicas de auto-hipnose, de relaxamento. Mas entenderam aqui a importância dessa história, da compreensão que as pessoas não têm. Então, chega uma pessoa esperta, que foi o que as religiões fizeram, e pegaram isso e criaram a interpretação que eles queriam, e usaram isso, então, para aprisionar as pessoas, para criar, gente. Eu digo criar mitos, criar medos, criar rotina, criar histórias, né? E assim, tudo que foi criado é comércio. A Páscoa é comércio para vender chocolate, o Natal é comércio para vender panetone, Dia das Mães, Dia das Crianças. Tudo isso
é criado para comércio. Então é mais ou menos isso que eu quero que nós entendamos. Vamos lá, a Olga diz, ambos são necessários, a libertação do ladrão e a crucificação. Fazem parte do processo, é isso? Sim, Olga. Olha só, o ladrão, vou repetir o que eu repeti agora, né? O ladrão que está aqui, vamos dar um exemplo. Você tem o ladrão Barrabás e você tem o Jesus, que é o seu salvador, né? Que é você mesmo, que são os seus desejos. Barrabás é o ladrão, que vai ficar roubando esse desejo e roubando a intenção de você não admitir que você é o que quer. E você precisa fazer o quê? Se você tem que libertar o Barrabás, então liberta o ladrão, crucifica Jesus. Isso é o que representa a história verdadeira, né? E ele vai se manifestar na ressuscitação, que representa os seus sonhos que vão renascer. Então você está morrendo para o velho realmente e renascendo para o novo, né? Quem tiver a oportunidade um dia, talvez eu faça no Brasil, eu fiz na Europa, fiz na América Latina os treinamentos presenciais de Neville Goddard, vocês viram os vídeos das pessoas gritando, eu sou e tal, todos empolgados. Então isso, quem teve a oportunidade de passar por esse processo, porque aí eu coloco todas as pessoas do curso, do treinamento, aliás, presencial, morrem literalmente para o novo, para o velho, e renascem para o novo. Ou seja, elas vão desde a idade, do momento atual que está, até o ventre da mãe. Olha onde nós levamos as pessoas através do nosso trabalho de hipnose, presencial. E de lá para cá elas voltam limpando o caminho, ou seja, eliminando perdão, né? A falta de perdão, mágoas, ressentimentos, e ela vem se limpando. Isso é feito sozinho, com 20, 30 pessoas de uma vez só durante o treinamento. Então ficou claro aí para você, amiga Olga, Roberto Nunes entendeu? Obrigado. Betina, é nesse sentimento que estou treinando, é isso aí. Muita lixeira mental, exatamente. Deixa eu ver o que a Olga. Durante o processo, a libertação, morte e ressurreição, até que a ressurreição, o mundo se espante com o ressurgir do novo ser. Amém. Exatamente isso. Porque, mais uma vez, existem várias passagens de Neville Goddard que ele fala sobre você guardar segredo, né? E, biblicamente, uma delas acabou de falar agora, que você pode fazer isso, que Jesus, quando ressuscitou, a pedra foi removida, o que estava morto ficou vivo, sem o testemunho de nenhum outro homem, assim os seus desejos. Porém, ele diz, e quando se fez carne, ou seja, quando ele ressuscitou de novo, todo o mundo inteiro, as pessoas pôde tocá-lo. Assim é o seu desejo. Você tem um desejo de um carro novo, você tem um desejo de uma casa nova, você tem um desejo de um emprego novo, não importa o desejo que você tem, é seu. Mas quando ele se manifesta, sim, as pessoas vão ver, se é um carro, alguns vão tocar, alguns vão mandar dentro, outros vão dirigir, mas enquanto não se manifestou, ele era somente seu. E é mais ou menos isso. E outra passagem, que Neville fala sobre você não revelar, é a passagem que fala entrar no seu quarto e orar para seu pai, orar para o seu pai em secreto, né? E seu pai, que lhe ouvirá em secreto, lhe compensará publicamente. O que é isso? Você está lá no seu quarto fazendo suas orações, suas meditações, só você e Deus, que é você mesmo, que é o seu subconsciente. Então, um encontro de você com Deus, um encontro de você com você mesmo. Quando que é que o seu pai está te ouvindo em secreto? Que é só você e ele. Quando ele te dá isso, te manifesta isso, e aí ele diz, teu pai que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Então, o seu desejo fica público. Você quer uma casa, um exemplo, né? Ficou público quando a casa aconteceu. Aí não tem jeito, todo mundo vai ver. Então, sua recompensa foi feita publicamente, como o Neville explica em duas passagens. Nessa que estamos falando e nessa outra. Então, entenderam aqui? Continuo fazendo os exercícios. Bom demais. Deixa eu ver. Betina, morte para o velho, ressurreição para o novo. Exatamente isso. Todo mundo, vocês viram o que eu postei lá. Então, agora muita gente tem me perguntado, e eu estou vendo que muita gente tem dificuldade de entender os processos que nós explicamos aqui para vocês. Eu expliquei muitas vezes sobre isso, sobre algumas coisas que nós não fazemos por preguiça, de verdade. Por quê? Olha, eu já ensinei e disse, todas as pessoas, quando vão dormir, e eu já expliquei isso, mas agora eu quero falar diferente. Eu quero falar do dormir e do levantar.
Ah, vamos falar disso para vocês entenderem. Bom, já expliquei para vocês, Neville explica isso muito claramente, que você acorda de manhã e vai ter um dia e você vai ficar se perguntando por que está acontecendo, e a resposta é sim, o seu dia já foi pré-determinado, né? Como se você fosse um ator que pegou o papel para você ensaiar o filme da sua própria vida, e você é o ator principal, então você ensaia tudo isso durante o sono. Você é preparado durante o seu sono. Então o seu sono, ele determina o seu dia, como ele vai ser, de que maneira ele vai ser. Ele já é determinado no seu sonho, né? Deixa eu só ligar o cabinho do nosso carregador aqui do notebook. Ok? Aí já estamos carregando para não correr isso. Então, você já determinou. Só que existem dois fatores. O primeiro deles, muita gente consegue fazer isso. Mas quando acorda de manhã, não tem noção nenhuma de como está preparada. Por quê? Porque quando você acorda, você está meio sonolento. Então, eu vou explicar uma rotina que você deve fazer toda manhã. Só que muitos não vão fazer isso à noite. Vai dormir de qualquer jeito, vai dormir pensando na dívida, vai dormir pensando no desafeto que teve com o vizinho, vai dormir pensando no chefe lá do trabalho que não é, que te falou um monte, que te mandou embora, enfim, vai dormir pensando nisso. E você está programando com o seu sentimento como será o seu dia, né? Já foi explicado, o último pensamento que você está passando na sua cabeça é o que vai entrar no seu subconsciente e é o que vai definir como será o seu dia. Agora, quando a gente acorda de manhã, eu já passei por isso, né? Eu tinha, acho que 18 para 19 anos, e eu trabalhava numa empresa, e eu tinha que acordar às 5h15 da manhã, e pegar o ônibus de 15 para 6, e às vezes de 6 horas, para chegar às 8 no meu trabalho, e chegava atrasado ainda. Naquela época, São Paulo já tinha trânsito, eu morava na Zona Sul, e meu trabalho era na Rua Augusta, né? Eu trabalhava numa empresa que chamava Industrial Nike. Ela não tinha nada a ver com a Nike, mas tinha esse nome. Mas ela pintava coisas para Nike, para OP, não sei se alguém lembra dessa marca, Oceano Pacífico, né? Então, eu sempre tinha que acordar às 5h15. E por que eu nunca acordava feliz? Nunca. Dificilmente eu acordava e não entendia, né? Hoje eu entendo. Primeiro que a minha mãe, quando nós acordávamos escutando uma música, e essas músicas sertanejas, eu até gosto de modo de viola, mas acordava com um cara chamado José Bétio. Esse cara aloprava a gente de manhã: acorda, joga água nele, vai, acorda, preguiçoso. Nossa, eu ouvia isso. Então, a gente não tinha um relógio para despertar. Minha mãe e meu pai sempre levantaram cedo e já chamavam a gente. E a mamãe, o papai não chegava lá e falava: meu filho, não, já acordava, vamos, levanta, tá na hora. E você já acordava meio que assustado, você acorda quase apanhando para trabalhar. Então você não acordava feliz. E aí eu enrolava para sair um pouquinho da cama, ainda mais nos dias um pouquinho mais frio. E tudo isso eu fui passando por essa fase da minha vida, e eu não entendia porque muitas vezes eu não era feliz durante o dia. Claro, olha como que eu programava meu dia. Só que isso era quando eu tinha 18, 19, 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 53 anos. Hoje, com esses ensinamentos, eu consegui mudar. Mas mesmo depois de estudar Neville, eu ainda cometia alguns enganos e alguns erros. E o qual deles era? Quando eu tinha que acordar um pouco mais cedo, ou mesmo quando eu acordava normalmente, 7 horas, 8 horas. Hoje tem dia que eu acordo 9, 9h30, eu acordo a hora que der. Agora, quando eu tenho compromisso, eu acordo mais cedo. Mas o que acontece é que antes eu acordava e eu ficava um pouco na cama, sempre fiquei, né? Todo mundo faz isso. Só que, se você usar esse momento que você fica na cama para fazer o que eu vou te falar agora, você vai ver que você vai aproveitar e o seu dia vai ser maravilhoso. Então, o que acontece? Eu acordava de manhã e ficava mais um pouquinho. Só que esse pouquinho na cama é onde eu ficava imaginando: nossa, agora eu vou levantar, vou ter que enfrentar o cara que daqui a pouco meu telefone, na hora que eu ligar meu telefone, o cara do banco já vai ligar cobrando isso, o fulano já vai ligar, daqui a pouco o cara bate no portão. Eu ficava, olha como eu aproveitava o tempinho da manhã. Então eu ficava uns 15 ou 20 minutos ali na cama ainda quietinho, imaginando tudo isso. Mal sabia eu que eu já estava determinando aqui o meu dia, que ia ser desse jeito. E ele era incrível como eu atraía. Essas coisas aconteciam exatamente na mesma proporção que eu pensava. Então, esse é um fato. Outro fato. Muitas vezes nós temos preguiça
e não temos compromisso. E muitas vezes nós assumimos o compromisso, mas não temos uma disciplina com a gente mesmo. O que é essa disciplina? Todo dia que eu acordar, eu vou fazer isso e isso. Ou você que trabalha, ou já trabalhou para alguém, você não tem que ter disciplina na sua empresa? Não tem regra para ser cumprida? Você precisa ser disciplinado? Por que não, a gente não é com a gente? Então, quando você acordar pela manhã, simples, usa. Cara, se você separar 5 ou 15 minutos de manhã, então usar esse tempinho, né? A menos que você esteja com a bexiga muito cheia, tem que ir no banheiro correndo, mas se você conseguir acordar e fechar os olhos novamente antes de despertar, antes de levantar, você ainda está num estado muito fácil de entrar no subconsciente. Por isso a parte da manhã é tão importante quanto a noite. E você usar esse tempinho e falar, acordei, obrigado. Primeira coisa, obrigado, muito obrigado, porque o meu dia já é maravilhoso. Não diga que o seu dia será maravilhoso. Meu dia já é maravilhoso. Eu já amanheci com saudável, eu já amanheci enxergando, falando, sentindo cheiro, sentindo gosto, sentindo tato. Toque você e você começa a agradecer. Fica alguns minutos, muito obrigado. E olha, diga o seu nome e faça o Ho'oponopono. Muito obrigado. Eu falo para mim mesmo, muito obrigado. Adilson, porque meu nome não é Adam, né? Adam é um pseudônimo que eu uso há mais de 30 anos. Então, eu digo, muito obrigado que eu estou vivo, eu estou acordado, meu dia já é maravilhoso. Só pelo fato de eu acordar, meu dia já é maravilhoso e assim ele será durante todo o dia. Assim ele vai permanecer. E eu digo meu nome, Adilson, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo e sou grato. Esta é a gratidão. Aí eu uso a técnicazinha de visualização. E essa visualização pode ser você fechando os olhos e visualizando como você deseja o seu dia. Ah, que maravilha. Se você tem que sair para trabalhar, já visualiza você chegando, seu chefe, seu diretor, seu líder. Eu não tenho chefe, na minha época tinha chefe, tinha encarregado, tinha coisa. Já te recebendo, te dando bom dia. Se você não trabalha, já sente o cheiro daquele café que você vai fazer, como se ele já tivesse feito, sente o sabor daquele pão que você vai comer, enfim. Sente, mas procura visualizar. Se você tiver dificuldade de visualizar, eu te dou uma dica. Sabe aquele quadro mental, quadro das visualizações, que foi explicado tanto no filme O Segredo? Faça um e coloca bem de frente, do lado da sua cama, no teto, aonde você, então, depois da gratidão, você começar a olhar. E aí você vai, então, fazer isso todos os dias, mas faça disso uma rotina. Né? Uma rotina, ou um hábito, como, eu tenho o hábito de fazer isso. Então, que vire um hábito na sua vida, que vire uma rotina. Não importa se você está dormindo na casa de alguém, se você está dormindo no hotel, aonde você estiver dormindo na sua casa. Gente, se vocês fizerem isso de 5 a 15 minutos, você vai ver como vai ser o seu dia, como você vai conquistar mais coisas, porque você dormiu à noite fazendo os exercícios já ensinados. Deixei lá no canal, para quem quiser baixar de graça lá, né? É tudo gratuito os áudios que tem lá no canal. Um áudio para ouvir à noite, um áudio para você ouvir de manhã, se você tem essa dificuldade. Só que o áudio da manhã são mais de 20, 23, eu acho que 25 minutos, quase meia hora. Então talvez você acorde e por falta de tempo, cria essa rotina para você. Porque a rotina, ela vai se tornar repetitiva na sua vida. E vai ficar tão automático para você, assim como é automático as coisas negativas, e você só percebe que isso é automático quando você começa a fazer as limpezas, quando você começa a se limpar, quando você começa a entender como... Eu dou um exemplo da Olga, ela sabe que eu posso falar. Depois que ela limpou o sentimento, ela percebeu que esse sentimento negativo que acontecia era automático, virou uma rotina. Ela substituiu, conseguiu criar uma rotina de sentimentos bons e de cancelar o sentimento negativo quando ele vem. Simples, simples assim. Cara, se você não tiver um compromisso com você, se você não tiver uma mesma disciplina que você tem no seu trabalho, você não tiver aqui com você na sua vida, nada vai andar. Então cria esse hábito de acordar de manhã, liberar o Barrabás, crucificar o Jesus, ele vai ressuscitar, que é o seu Salvador. Por isso ele precisa ser crucificado. Ressuscita ele todos os dias. Liberta o Barrabás todos os dias da sua vida, de noite e de manhã. Cria um hábito. Acorda de manhã. Acorda de manhã. Já foi como disciplina, como hábito, como rotina para você. Eu tenho compromisso comigo.
Pá, faz isso. Aí você agradece, começa a praticar a gratidão. 10, 15 minutos que você fizer isso, sua vida vai mudar de uma forma, você vai entender por que você vai chegar mais rápido em alguns lugares. Eu já falei sobre as pessoas lá do grupo, tem pessoas que vai conseguir, tem pessoas que estão a um passo de conseguir tantas coisas, essas eu não vou citar o nome, mas está a um passo de conseguir coisas que muita gente, e essa pessoa vai falar quando ela conseguir, mas ela vai dizer, realmente é verdade. O que você fez? Ela vai dizer, coloquei em prática lá no curso, eu estava lá assistindo todas as aulas. Ao vivo. É isso que eu quero que você entenda. É esse compromisso que você tem que ter com você, como uma disciplina, todo dia. E aí, depois que você agradece, você parte para visualizar. Fecha os olhos e visualiza. Visualize o seu desejo, o seu dia, os seus objetivos como já cumprido, como já realizado. E você pode fazer o quadro da visualização e deixar do lado da câmera. Então, você olha para ele assim, fecha o olho. Quando a imagem subir, olha para ele de novo, fecha o olho e agradece. Olha para ele, fecha o olho e agradece. Isso vai ficar gravando, porque os seus olhos vão começar a gravar. Você abre o olho, olha e fecha, fica um tempão quadrado. Aí você vai de novo, vai fazendo exercício de visualizações, e você vai entender como sua vida vai melhorar. Tá? Deixa eu ver se tem dúvidas. Hoje eu quero dar um recado para vocês. Eu falei ontem, sei que muitas pessoas vão aqui atender aqui. Deixa eu ver os comentários aqui. A Olga disse, Adilson. Dan, qual o seu nome real? Acabei de dizer aqui, ó. Adilson. Adilson é meu nome real. Mas o sobrinho é meu sobrenome de verdade, por isso eu uso o Adam Sobrinho. Elza Basílio, estou observando minhas atitudes, que bom. Julgando menos as pessoas, silenciando mais. Quando você julga, Elza Basílio, e se na verdade o julgando menos seria julgar nada. Esse é o objetivo. Porque quando você julga, na verdade, você está julgando você mesmo. Porque é o seu reflexo, eu sempre vou repetir, bater nessa tecla. É o seu reflexo, tá? Aqui diz o Augusto, muito sono. Muito sueno é sono, dormir. Obrigado, obrigado, muito sueno, obrigado. Bueno, Augusto, não compreendi, por acá me dice muito sueno, obrigado. Então, eu não sei se ele quis dizer muito sono, abrigado ou abrigado dentro dele, ou sonho, né? Na verdade, sonho, não é sono, é sonho, sonho é diferente. Bom, a Olga já disse aqui, nem assisto mais TV todas as noites, foco total no que quero se dormir, forço o pensamento, só no desejo, e acordo sorrindo à toa, gratidão, você me ensinou a adormecer e acordar no foco. Que bom, fico muito feliz mesmo de poder ter sido útil, né? Não só para você, mas para todos. Somos os arquitetos do nosso dia, diz aqui a Betina. Isso é interessante. Deixa eu ver que tem mais comentários aqui, e aí eu vou acabar lendo aqui. Eu acredito, diz a Franciele, eu tenho. Roberto Nunes, eu pensei que nunca ia conseguir perdoar. Hoje me sinto mais sereno e focado. Ei, Roberto, você passar por uma sessão de um transe, você vai ver muitas coisas interessantes para você aprender e você sentir de novo a importância de se perdoar. Então, ficou dúvidas aqui? Não. Agora eu vou explicar para vocês aquilo que eu sempre venho falando. Sempre que Neville, Joseph Murphy, vários outros escritores citam um estado que antecede o sono, ou um estado de relaxamento profundo, esse estado nada mais é do que um estado de transe através da auto-hipnose ou induzido por um profissional também. E agora eu quero explicar para você o seguinte, duas coisas. Vocês já ouviram falar em sonho lúcido? O que é um sonho lúcido? Sabe quando você está sentado assim, ó, como eu estou aqui agora, eu começo a falar com vocês, daqui a pouco eu esqueço que você está aí, e minha mente começa a viajar. Eu estou aqui, ó. Aí alguém me chama e diz, Ada. Nossa, cara, estava longe, minha mente viajou. Você teve um sonho lúcido, mais ou menos parecido com a hipnose. Você teve um sonho lúcido, estava totalmente consciente, isso passa a ser, e tem outras coisas mais. Estou dando um pequeno exemplo dessas viagens, né? Quantas vezes você está no metrô, no trem, no avião, e você viaja mesmo. Quantas vezes eu estava assim, nesse transe automático, né? Sonhando, literalmente acordado. Esse é o significado. E a aeromoça vinha, só vai comer, quando a viagem é longa, eles te dão 2 tipos de refeição para você escolher, essas viagens internacionais mais longas, de 10 horas e tal. E às vezes eu ficava assim, ela até pensando, quando eu percebi, eu falei, não, moça, volta aqui, eu quero comer sim. Então, assim, eu como muito mesmo, quem me conhece sabe. Então, isso é uma coisa.
Outra coisa interessante é, quando você passa a entender, porque a auto-hipnose, muita gente precisa explicar isso para você. Então, quando você começa a entender como a hipnose acontece, se eu disser para você que todos vocês entram em transe, todo dia vocês são hipnotizados, de 7 a 8 vezes por dia. E aí vocês vão dizer, como? Acabei de falar do sonho lúcido, vou dar outro exemplo. Você vai para o trabalho. Você está de trem, de ônibus, de carro, de qualquer jeito. Vamos dar um exemplo que você está de carona no carro do seu amigo. Você está aqui, você está no banco. E quando chega, o cara falou, vai descer não? Você fala, hã? Nossa, já chegou? Cara, eu nem vi que chegou. Você veio num transe hipnótico da sua casa até aqui. Isso acontece quando você está dirigindo, né? Eu já errei. Eu passei direto da minha casa. Um dia. Sozinho, já passei com a Pâmela dentro. Onde você vai? Falei, até que eu vi. Eu estava, ó. Então você dirigindo também. Você vai lá, daqui a pouco você pá, puro feio. Quando você estaciona, você fala, nossa, gente, chegou, eu nem vi. Você estava em trânsito de lá da sua casa até o seu local de trabalho, aonde você ia. O que é esse transe? Você estava consciente. Isso prova, mais uma vez, que ninguém fica inconsciente num transe hipnótico. Nem quando eu ou outro profissional te coloca num transe. Você prestava atenção no semáforo, em todos os trajetos, mas você não via. Se alguém fizesse, ô fulano, aqui, ó, tô aqui. E você não via. Muita gente já ligou para mim e falou, cara, o que aconteceu? Eu liguei para você, te gritei, aliás, né? Eu te gritei, abanei com a mão, você nem me viu? Você estava num transe hipnótico, você estava longe. Então, o seu corpo estava ali, conscientemente, mas inconsciente você estava em outro lugar. Então, você prestava atenção nos detalhes. Isso prova que você é consciente. Então, pensando nisso, nós já fizemos cursos, né? Em grupos fechados também, sobre auto-hipnose, sobre outras coisas, mas aí eu tinha um desejo, que era escrever alguma coisa, um artigo sobre hipnose. Depois eu pensei bem, como eu já falo isso, já estudo em vídeo, já faço essas coisas, falei, cara, eu vou fazer um pequeno e-book e colocar aí para as pessoas baixarem esse e-book. Então eu criei um e-book de auto-hipnose exclusivo para a lei da atração. Nesse e-book tem auto-hipnose para os ensinamentos do Neville Goddard, para a lei da atração, algumas coisas sobre o Ho'oponopono também, tudo dentro da auto-hipnose, eu criei exclusivo. E coloquei, inclusive já está no Hotmart, mas não está aberto ainda. Por quê? A gente colocou ele para a pessoa que quiser adquirir por um valor bem simbólico, valor de despesa, R$ 47,90. É um e-book de 44 páginas. E junto com esse e-book, você recebe um outro e-book, que é o Sonho Lúcido em 30 dias. Então você vai... É um mini curso, do sonho lúcido em 30 dias, para você aprender a produzir o sonho lúcido, ou seja, sentar na cadeira da sua casa, fechar os olhos e sonhar lucidamente, por isso chama sonhos lúcidos. Então você vai receber de presente, adquirindo o e-book de auto-hipnose e lei da atração, com os ensinamentos de Neville Goddard e Ho'oponopono, você vai receber o e-book que você vai receber de sonhos lúcidos em 30 dias. E por que nós colocamos R$ 47,90? Primeiro, pagar as despesas do próprio Hotmart, de tudo que foi criado, do professor que cobrou para poder fazer a correção, né, do português, enfim. Tudo isso gerou uma despesa. Só que a gente vai lançar ele e vai deixar ele por 36 horas com o carrinho aberto no Hotmart. Depois de 36 horas, o carrinho será fechado. E o Hotmart, quem já comprou no Hotmart sabe, você fecha o carrinho e não consegue comprar mais. Né? Não tem como comprar. Então a gente vai deixar 36 horas, porque depois ele vai voltar e aí eu vou deixar ele num valor, que é um valor de 100 e alguma coisa lá, que vai ficar lá, quem quiser comprar, compra, quem não quiser. Mas, nesse lançamento, e eu fiz isso exclusivo ontem, já fiz o lançamento do pessoal do grupo e hoje fiz aberta isso. Por quê? Porque esse valor é simbólico, você pode comprar no Hotmart, pode parcelar do jeito que você quiser. Só que para adquirir isso, você precisa mandar uma mensagem box, porque nós estamos fazendo uma lista de poucas pessoas que vão ter direito e vão ter acesso a esse e-book que eu escrevi com todo o amor do mundo para você. Então você vai baixar ele. Lá nesse e-book tem até os áudios, os textos dos áudios, e não são os áudios que estão no YouTube meu, são áudios novos feitos para você, tem com Ho'oponopono, tem áudio de limpeza exclusiva para você limpar, do perdão. Você vai gravar esses áudios com a sua própria voz,
ou vai pedir para que alguém grave para você. Então, alguém pode gravar para você, né? E aí você vai encontrar pessoas que vai cobrar R$ 5 e vai gravar isso para você, porque não são áudios longos. Mas você pode gravar com a sua ideal, grave com a sua voz. Então, tem 5 áudios. Tem um áudio de limpeza mental enquanto dorme, que você mesmo vai gravar com a sua voz. Então, tudo isso está lá e muito mais coisas disponíveis para você. Esse e-book, qual é o grande diferencial desse e-book? É que ele vai estar à sua disposição todas as vezes que você quiser, porque você vai fazer o download dele. Então, você vai baixar ele. Só para vocês terem uma ideia, ele tem aqui, olha, nos primeiros capítulos, né? Ele tem toda a história, as explicações de Neville Goddard aqui, que eu explico um pouquinho, porque as pessoas... Tem muita gente que fala assim... quando eu vou falar para as pessoas, eu falo para elas, olha, eu preciso explicar para você o que é, né? O que é que você vai aprender nesse conteúdo? O que tem nesse conteúdo que te serve? Então, os exercícios da auto-hipnose, ele vai estar disponível para você. Então, olha só para vocês terem uma ideia. No capítulo 1, a gente dá um exemplo, um resumo do e-book. Então, aqui ele vai ter aqui, ó, um pouco do resumo sobre quem foi Neville Goddard, eu conto um pouquinho da minha história, e depois ele vai ter aqui, ó, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Sim, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Então, tem aqui explicando. Aí ele tem um outro capítulo nesse e-book. E esse capítulo é interessante que nós colocamos antes as quatro trechos do livro Neville Goddard. E aí vem, você vai aprender a relaxar. Então, primeiro precisa entender qual a duração que você precisa, as práticas da auto-hipnose. Então, vem as práticas, vem aprendendo a relaxar, vem também qual a duração que deve ter o seu transe, vem como você dar e aplicar sugestões para você mesmo, ou seja, para o seu subconsciente. Então, ele é um e-book bem completinho nessa linha de hipnose, facilitando a prática da auto-hipnose. Aí ele vem aqui, limpeza mental, que quem está no nosso grupo já conhece os exercícios. O exercício para limpeza mental está todo escrito para você. Tá? E aí vem te ensinando a respiração, como você respira, de que maneira, buscando a resposta do subconsciente, que para quem conhece está lá no Método Silva. Exercício antes de dormir. Cara, tem muita coisa para você fazer. Por que a auto-hipnose? Então eu explico por quê. A segurança de praticar a auto-hipnose que você precisa entender. E aí começam os textos para você gravar todos os textos que você vai gravar. E eu coloquei no e-book bem fácil. Você pode gravar ou pode pedir para que alguém grave com a voz para você. Mas o interessante, quem tiver interesse depois, manda mensagem no privado, olha, eu quero. E aí, quando a gente for abrir o carrinho, eu vou fazer uma live. E durante a live vai ser aberto o carrinho. Então eu vou dizer, gente, o carrinho abriu agora. Então ele vai ter 36 horas só. Por quê? Já disse e vou repetir. Vocês viram aí um dos meus investimentos que eu falei no ramo de açaí. Eu não preciso, hoje, eu não faço isso aqui para dizer para vocês que eu faço por dinheiro. Eu já disse, eu faço por prazer. O dinheiro é consequência. Eu não preciso, senão eu colocaria ele pelo valor que eu acho que vale. Eu acho que vale aí muito mais do que isso. Então, R$ 47,90. Quem tiver interesse, manda uma mensagem para mim. Tá? Manda uma mensagem para mim. A Elza está dizendo, dá para imprimir? Sim, você faz o download no seu computador, salva num pendrive e você pode imprimir. Romildo, não está disponível ainda, tá? Ele vai estar disponível numa live especial que eu vou fazer aqui, e essa live eu vou divulgar ela um dia antes, já na minha página. Lançamento do e-book de auto-hipnose e a lei da atração e os ensinamentos de Neville Goddard. Então, ele não está disponível ainda, tá? O que a gente está fazendo? Eu peço que vocês mandem uma mensagem box para mim, dizendo, olha, eu tenho interesse. A gente vai selecionar essas pessoas, né, separadamente, porque eu disse de verdade, como eu não estou fazendo por dinheiro, eu gosto do que eu faço, a gente vai selecionar algumas pessoas que eu não tenho... Depois ele vai voltar o preço normal e vai ficar lá no Hotmart, aí quem quiser comprar vai estar lá, não vou divulgar, eu vou divulgar apenas esse lançamento aí. Mas eu falo para vocês que é interessantíssimo, ok? Bom, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui? A Olga diz, eu digo que estou fora da área. Fico mesmo. Aê. É uma grande verdade, né, gente? Então, Elza Basilo, você que disse que está julgando menos as pessoas, procura julgar 0 ao invés de menos.
A Betina disse, cada aula mais envolvente que a outra, maravilhosa. Fico muito feliz. E quem está lá no nosso grupo fechado e pago, os iluminados, pode comentar de verdade aqui. Lá, como estão sendo as aulas? O que vocês estão aprendendo? Não tem uma resposta sem ser sanada. Todas as respostas nós conseguimos sanar de todos que estão pegando a aula, tá? E vocês, lá do grupo Iluminados, não me responderam se vamos fazer amanhã, às 10 da noite, a nossa aula especial, que vai das 10 à meia-noite, amanhã, ou vamos fazer na segunda-feira, de segunda para terça-feira. O que vocês acham? Mande para mim. A Betina já me disse que tanto faz domingo ou segunda, mesmo com a diferença de horário, ela está firme lá no nosso grupo. Então, quem tiver interessado em participar dessa aula noturna, que vai ser uma aula de carnaval porreta, nós vamos fazer exercício, inclusive, lá, tá? Vai ter exercício com vocês lá, vocês se preparem para estar sentados confortavelmente para participar dos exercícios. Então, dá para imprimir sim. Vamos lá. Se não ficou dúvida sobre essa libertação, eu quero que você hoje liberte esse Barrabás de dentro de você, que fica roubando seus sonhos, põe esse cara para correr daí, faz igual você fez com Judas. Põe a pontapé. No caso do Barrabás, não precisa pôr a pontapé. A hora que você libertar, ele vai sair sozinho. Deixa ele sair daí e prepara o seu salvador, o seu desejo que vai te salvar. Né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí está uma coisa que vocês estão conhecendo, não através de mim, através dos ensinamentos de Neville Goddard, um cara fantástico que em 1940, na década de 40, já ensinava tudo isso. Imagina a dificuldade que esse cara tinha. Eu vi algumas coisas que ele foi vaiado, que ele foi isso. Olha só, a Olga disse, por mim pode ser amanhã mesmo. O domingo seria amanhã, Roberto. O problema é que ninguém vai trabalhar na terça-feira. A maioria das pessoas vão trabalhar quarta-feira. Se nós fizermos na segunda, também é bom. Mas quiserem fazer amanhã, já fica combinado. 10 da noite, nós começamos a nossa live e vamos até a meia-noite com exercícios. Aí eu vou fazer lá no quarto, vou estar à vontade lá com vocês, eu vou poder falar um pouquinho mais alto. Então, combinadíssimos? Querem fazer amanhã ou segunda? Roberto amanhã, Betina tanto faz. A Olga disse que amanhã também, para ela pode ser amanhã. Então já temos aí. Se a maioria vencer, faremos amanhã, ok? Vocês viram que eu organizei o nosso grupo Os Iluminados, coloquei uma área de estudos, peguei todas as aulas, numerei de 1 a 8, e está lá. Então, se você quiser rever, você vai olhar a aula 1, a aula 2, e todas as aulas agora vão ficar lá nessa área de estudos que está lá. Para você acessar ela, você que é membro lá do nosso grupo, você vai do lado esquerdo lá, e tem uma partezinha que está escrito... Não está escrito área de estudos. Bom, está escrito alguma coisa, eu não me lembro agora, que incrível, né? Mas lá, área de estudos, então você vai ver. Então, simbora, diz aqui, Elza Basílio está à disposição. Para amanhã, Elza, você está à disposição? Ou para segunda? Se for para amanhã, então já fica marcado o compromisso. Amanhã, 10 horas da noite, jantem mais cedo, por favor, e vamos, então, amanhã, das 10 até a meia-noite, estudar Neville, porém, com práticas amanhã de exercício. Tranquilos? Prática de exercício. Bom, galera, acho que ficou bem claro para vocês quanto ao e-book, né, que está sendo lançado. Ele ainda não está disponível, como o nosso amigo aqui perguntou se estava disponível, né, o Romildo. Então, mas ele vai ficar, vai ser feita uma live. Eu vou publicar antes aqui, live lançamento. Eu vou fazer toda uma campanhazinha, porque não adianta lançar agora, semana de carnaval, mas eu acredito que na outra semana, pós-carnaval, ele já será lançado, ok? Então, todos aí de acordo, uma boa noite a todos, ficou ótimo, mais fácil para rever, ok? Gente, uma boa noite, mas de verdade, uma noite como você deseja que ela seja. Que ela seja exatamente como você programar que ela será. Que o seu dia seja amanhã, exatamente como você se programar hoje antes de dormir. Lembre-se, a prece e o sono são as duas principais portas de entrada ao seu subconsciente. O sono ocupa 2/3 da nossa vida na Terra. Então aproveite o seu sono. Ele é para revigorar o seu corpo, mas também a sua mente. Entre no estado que antecede ao sono e ao passar para o sono, passe com o seu desejo já realizado. Eu desejo tudo de melhor para cada um de vocês. Mas quem tem que sentir tudo de melhor é cada um de vocês. Eu desejo, mas você sinta o melhor. Um beijo no coração, muito obrigado por me acompanhar aqui. Fico feliz demais, agradeço a cada um. Deixa eu ver aqui que tem mais um comentário antes de encerrar. Deixa eu ver o comentário que está aqui. Ficou ótimo, mais fácil para rever. Obrigado, Ada. Mais uma noite de pérolas
para as ações. Que felicidade a minha. Então, tá aí todos os comentários. Muitíssimo obrigado. E até amanhã, vocês do Grupo Iluminados, exclusivamente grupo de estudos, né? Até amanhã, às 10 da noite. Aos demais, até a nossa próxima live, que será ainda, vai ter live antes do e-book, vai ter tudo isso, tá? Grande abraço, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, galera.